Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, então? Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: nos últimos dias, e a gente já pode circular essa frase aí, ó, nos últimos dias. Lembrando, né, que quando fala assim, né, nos últimos dias, naquele tempo, é tanto uma referência para aquela geração ali, como também para o juízo final, fim dos tempos. Então, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Dá para sublinhar todo esse versículo 1. Sublinhar todo esse versículo 1. Versículo 2. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vamos sublinhar ali, ó. Venham, subamos ao monte do Senhor. E pode sublinhar também, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, lá no final. Ok, agora vamos anotar do versículo 1 ao 2. Do versículo 1 ao 2 vamos anotar: no fim dos tempos, as nações subirão ao templo. No fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra. No fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra. No fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra. No fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra. Versículo 3. Versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. Podemos sublinhar isso também. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. E distantes, estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado. Sublinha isso. Transformarão as suas espadas em lâminas de arado. E as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação. Pode sublinhar isso também. Nação não levantará a espada contra nação. Nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Pode sublinhar esse final: andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Sublinha isso. Ok. Agora vamos anotar do versículo 3 ao 5. Vamos anotar assim, ó. O Senhor corrigirá as nações. O Senhor corrigirá as nações. Haverá paz no mundo e andarão em Deus para sempre. Bastante coisa. O Senhor corrigirá as nações. Haverá paz no mundo e andarão em Deus para sempre. O Senhor corrigirá as nações, vírgula. Haverá paz no mundo e andarão em Deus para sempre. O Senhor corrigirá as nações, haverá paz no mundo e andarão em Deus para sempre. Versículo 6. Versículo 6. Naquele dia, podemos circular essa frase também, naquele dia, que é uma referência também ao fim dos tempos. Naquele dia, diz o Senhor:
Congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles. Podemos sublinhar o versículo 7 até aqui, ó. Dos que cocheiam farei um remanescente, pode sublinhar. Dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles. Sublinha tudo isso. No Monte Sião, desde agora e para sempre. Ok. Do versículo 6 ao 7, vamos anotar aí. O Senhor reunirá os dispersos e reinará para sempre com eles. O Senhor reunirá os dispersos e reinará para sempre com eles. O Senhor reunirá os dispersos e reinará para sempre com eles. O Senhor reunirá os dispersos e reinará para sempre com eles. Versículo 8. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião. Pode sublinhar isso. Torre do rebanho, monte da filha de Sião. Pode sublinhar isso. A você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Pode sublinhar esse final, o reino da filha de Jerusalém. Aí vamos anotar agora. O Senhor, o Messias governará o mundo a partir de Jerusalém. O Messias governará o mundo a partir de Jerusalém. O Messias governará o mundo a partir de Jerusalém. O Messias governará o mundo a partir de Jerusalém. Versículo 9. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor? Pode sublinhar isso. Apoderou-se de você a dor. Apoderou-se de você a dor. Apoderou-se de você a dor. Como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força. Sublinha isso. Suporte as dores e faça força. Filha de Sião, como a mulher que está dando à luz. Porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Sublinha isso, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Sublinha essa frase também agora, ó. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Pode sublinhar isso também. Vocês irão para a Babilônia, ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Vamos anotar do lado agora, do versículo 9 ao 10. Israel deve suportar o sofrimento, pois irá para a Babilônia. Israel deve suportar o sofrimento, pois irá para a Babilônia. Israel deve suportar o sofrimento, pois irá para a Babilônia. Israel deve suportar o sofrimento, pois irá para a Babilônia. Versículo 11. Agora muitas nações se reuniram contra você. Pode sublinhar isso no versículo 11. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião.
Vamos anotar do lado do versículo 11. Anota assim, ó. As nações perseguem Israel. As nações perseguem Israel. As nações perseguem Israel. Versículo 12. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Pode sublinhar todo o versículo 12. Sublinha todo o versículo 12. Sublinha todo o versículo 12. Versículo 13 agora. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. Sublinha aquela parte que fala, ó, eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Sublinha isso. Eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. E sublinha também, você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. Sublinha isso. E os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Vamos anotar. Do versículo 12 ao 13, anota assim, ó. Deus deixou para que os maus se reúnam e sejam derrotados de uma só vez. Deus deixou que os maus se reúnam e sejam derrotados de uma só vez. Deus deixou que os maus se reúnam e sejam derrotados de uma só vez. Deus deixou que os maus se reúnam e sejam derrotados de uma só vez. Ok. Vamos ver o que nós anotamos nesse capítulo 4. Primeiro nós anotamos: no fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra de Deus. Então nós anotamos, né, no início ali do 1 ao 2, no fim dos tempos, as nações subirão ao templo para aprender a palavra de Deus, né? Então, é um padrão, talvez vocês já tenham percebido isso, em todos esses profetas menores que nós estamos lendo, que quando eles falam assim, ó, nos últimos dias, né, referente ao fim dos tempos, tem duas coisas que sempre acontecem, que fala de um juízo, ok, contra os maus, e outro padrão também que se repete, é que tem uma promessa das nações se reunirem adorando a Deus para sempre, enfim, mostra ali que de alguma forma Deus vai reinar sobre todo mundo, e isso, essas partes aí são referências ao milênio, ok? Milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Que fala lá do milênio, ou reino milenar, também chamado assim, que é um período de 1000 anos, ok? Que Cristo vai reinar na Terra, Cristo vai reinar, e diz que o diabo, né, o tentador, ele vai ficar preso por 1000 anos. Então, nesse período de 1000 anos, a gente vê ali na Bíblia que Cristo, né, juntamente com os salvos, eles vão restaurar a Terra toda. A Bíblia chega a fazer menções assim, sabe, que vai ser bem semelhante ao Éden, lá no início, onde havia paz até mesmo entre os animais. É algo incrível. Enfim, porque diz que o cordeiro e o leão vão habitar juntos, que a criança vai colocar a mão na toca de uma cobra e não vai ser picada. Imagina! Então vai ser semelhante à época lá de Adão, em que Adão dava nome aos animais, não temia nenhum animal selvagem, entende? Então, nesse período, né, que vai ser completamente extraordinário, Cristo então reinará
sobre a terra, né, a partir de Jerusalém, como nós anotamos ali. É como se Jerusalém se tornasse a capital do mundo, vamos dizer que é a base de Cristo, né, e ele vai governar sobre o mundo inteiro, e as nações afluirão até lá para ouvir a Cristo, para ouvir a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo, né, que tem a parte do juízo para os maus, mas ao mesmo tempo há um reino, há um governo ao qual todos os salvos participarão. Como a Bíblia fala, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Então vai ser algo espetacular. Aí nós anotamos do versículo 3 ao 5, nós anotamos assim: o Senhor corrigirá as nações, haverá paz no mundo e andarão em Deus para sempre. Então, quando Cristo voltar, a gente vê que vai haver um juízo ali que ele vai operar contra os ímpios, ok? Mas depois desse juízo, que não vai ser leve, vai ser um juízo bem pesado. Mais pra frente a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Mas vai ser um juízo bem pesado porque eles, enfim, perseguiram o povo de Deus, massacraram o povo de Deus na realidade, né? Infelizmente, durante um tempo, mas quando Cristo voltar, vai ser o dia da vingança, como a Bíblia diz. E a Bíblia chega a dizer em Isaías que estava entalado na garganta de Cristo o dia da vingança, e ele vai dar um brado e ele vai aniquilar os maus ali por um momento, né? E aí depois ele vai estabelecer o seu reino. Então, por isso, nós anotamos: o Senhor corrigirá as nações, aí haverá paz no mundo. E um exemplo disso é o que nós lemos ali, que diz assim, ó, que as nações, né, transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Então, imagina que as armas de guerra, agora eles vão transformar suas armas de guerra em ferramenta de trabalho. Por quê? Porque não vai haver mais guerra, entende? Vai reinar paz. Então a lâmina que antes eles usavam, né, para espada, para guerra, agora eles vão usar para trabalhar na terra. Vão usar como ferramenta de trabalho. Por quê? Porque não haverá mais guerra, vai ser uma paz. Todos vão estar seguros. Como nós lemos ali no versículo 4, não haverá quem os atemorize. Porque, como falei, lá em Apocalipse 20 diz que o maligno, né, Satanás, vai estar preso durante 1000 anos, então não tem mais mal na terra, vamos dizer assim. Apenas vai reinar a paz. E aí depois diz: andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Então vai ser algo extraordinário. Depois nós anotamos do versículo 6 ao 7. O Senhor reunirá os dispersos e reinará para sempre com eles. Porque nós anotamos ali, nós sublinhamos, melhor dizendo, no 6 ali fala: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam. Aí depois, do versículo 7, dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles. Então, o Senhor diz que ele congregará os que cocheiam. Cochear é aqueles que mancavam, aqueles que, enfim, tinham dificuldade para se locomover. E foi dessa forma que os israelitas acabaram sendo levados para as outras nações, né? Para a Babilônia, para a Síria. Eles apanharam muito, foram levados nus, né? E com um anzol na narina. E eles, enfim, foram cambaleando, né? E o Senhor agora vai trazer de volta todos aqueles que sofreram, todos aqueles que estavam sem força, cambaleando, que sofreram. Agora o Senhor vai reunir eles e o Senhor vai reinar sobre eles e serão uma nação poderosa. Então olha como há promessas extraordinárias, né, aqui na Bíblia, né, sobre, não apenas sobre Israel, ok? Mas também, como a Bíblia fala, o Israel de Deus, que é a igreja, tá bom? É sobre o povo inteiro, o povo todo, os salvos todos, que o Senhor vai reunir e vai reinar sobre nós. No versículo 8, nós anotamos: o Messias governará o mundo a partir de Jerusalém. Porque ali nós sublinhamos assim, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião. E nós sublinhamos também o reino da filha de Jerusalém. Porque quando diz ali, torre do rebanho,
monte da filha de Sião, está dizendo que Jerusalém vai se elevar acima das outras nações, ok? Quando fala torre do rebanho, torre é algo alto, entende? Então, Deus vai colocar em evidência Jerusalém. Jerusalém vai ser exaltada entre as nações e é a partir dali que o Messias vai governar, vai reinar sobre o mundo. E é por isso, meus irmãos, é por essas palavras assim que a gente vai ver lá no Novo Testamento os israelitas e até mesmo os discípulos naquele afã, sabe, de que Cristo se manifeste de uma vez como Messias e governe e liberte eles de Roma. Vocês estão entendendo? Mesmo depois de Jesus ressuscitar, os apóstolos chegam até ele e dizem: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Porque era essas promessas aqui que eles queriam que Jesus cumprisse logo. Vocês estão entendendo? Porque eles queriam que Jerusalém fosse exaltada logo entre as nações, porque eles não queriam mais saber daquele jugo pesado de pagar impostos altíssimos. Eles viviam uma vida paupérrima, embora eles trabalhassem muito, né? Porque eles pagavam então os juros ali, até os cobradores de impostos, né? Que eram os traidores da nação, eles ainda, além dos impostos serem altos, eles cobravam a mais, ou seja, exploravam mais ainda e tornavam o fardo do povo ainda mais pesado, entende? Então, imagina, é como se nós, só um exemplo para a gente se colocar no lugar dos judeus naquela época de Jesus, tá? É como se nós trabalhássemos e o nosso dinheiro mal desce para a gente se alimentar. Vocês estão entendendo? De tão cara que são as coisas. Porque hoje, né, naquela época, eles iam até um lugar para pagar o imposto. Hoje, no nosso caso, né, o imposto já está ali nos produtos que a gente compra. O imposto está embutido em tudo, entende? Então é como se a gente trabalhasse muito e a gente só conseguisse sobreviver, entendem? Então era dessa forma que eles viviam naquela época e eles não viam a hora, então, dessas promessas aqui se cumprirem, entende? Do Messias se manifestar e reinar sobre o mundo e colocar Jerusalém em evidência. Porque aí viria a paz, viria a prosperidade, entendem? Então eles tinham esse desejo ardente. Depois, nós anotamos ali, ó, Israel deve suportar o sofrimento, pois irá para Babilônia. Porque nós sublinhamos ali, né? Porque você está gritando tão alto. Depois, apoderou-se de você a dor? Suporte as dores e faça força. E depois, nós sublinhamos também, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Então, e tudo isso, né, começou ali no versículo 9 dizendo: agora, por que vocês estão gritando tão alto? É como se fosse assim, ó, Deus deu promessas lá pra frente, tá bom? Falando de um tempo em que o Messias vai reinar sobre as nações e a partir de Jerusalém, enfim, fala da parte boa, da bênção que vai acontecer. Só que ele fala da realidade agora. Então, agora, por que você está gritando tão alto? Porque eles estavam sofrendo, ok? E aí ele diz, ó, vocês vão ter que suportar um tempo aí, porque vocês vão ter que ir para a Babilônia, ok? Então Deus fez promessas futuras, mas agora Deus fala da realidade que eles iriam viver agora, que eles iriam para a Babilônia, né? Seriam levados, então teria um sofrimento ali temporário. No versículo 11 nós anotamos, as nações perseguem Israel. E sublinhamos ali, ó, agora muitas nações se reuniram contra você. E também, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. O que acontece aqui? As nações vão perseguir Jerusalém, ok? As nações vão perseguir Israel. Isso acontecia naquela época e a gente vê que acontece até hoje isso, né? Se a gente parar para pensar, Israel está sempre em guerra, irmãos, entende? Israel está constantemente em guerra. E lá em Israel, né, a gente vê que tanto os homens, tá, tanto os meninos, desde cedo eles são preparados para a guerra, tá bom? Como também as mulheres também. As mulheres de Israel estão sempre preparadas para a guerra, porque eles estão constantemente em guerra. As nações, né, perseguem Israel e a gente vê que também uma profecia, né, sobre a volta de Cristo é que vai ser em um momento em que Jerusalém vai estar cercado de inimigos e vai ser invadida, ok?
E por que acontece tudo isso, né? Porque desde sempre, né, nós vemos que o mundo é contrário à fé em Deus, na palavra de Deus. A gente vê como o mundo é contrário aos princípios bíblicos, ok? E como eles, né, enfim, começaram antes no caminho do Senhor, né, acontece essa guerra literal lá, porque também é um lugar profético, tá bom? Mas a gente vê também que cada vez mais se aperta o cerco no sentido de que, embora hoje no Brasil nós tenhamos liberdade de culto e tudo mais, só que se a gente parar para prestar atenção em algumas leis que são montadas muitas vezes, a gente está sendo cada vez mais encurralado, inclusive pelas leis, ok? E vai chegar um determinado momento que, infelizmente, ok? A nossa fé será criminalizada. É o que a gente vê que aponta a palavra do Senhor, ok? E a gente vai precisar ser firme e perseverar até o final. Como fala em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Vamos continuar aqui, porque agora essa parte também fala de como eles reagiriam diante da perseguição. Do versículo 12 até o final do capítulo, até o 13, né? Nós anotamos ali, ó. Deus deixou que os maus se reúnam e sejam derrotados todos de uma só vez. Então Deus permitiu, né, que as nações se reunissem contra o seu povo, mas tudo isso também era para acelerar o juízo, porque eles estando todos reunidos, né, fica mais fácil de Cristo puni-los na sua vinda, ok? E uma coisa interessante que nós sublinhamos ali, ó, uma palavra ali, ó, no versículo 13, eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Isso aqui é importante, tá? Se vocês tiverem algum espacinho aí para anotar, eu peço que vocês anotem referente a isso, ó. Anotem assim, ó. Deus dá poder e resistência para enfrentarmos a perseguição. Isso porque o chifre na Bíblia é sempre símbolo de poder e de autoridade, ok? E quando fala de cascos de bronze, ok? Tá falando de resistir. E é dessa forma que o povo de Deus, que a igreja do Senhor também vai se manifestar no fim dos tempos, tá bom? Deus há de derramar, embora a Bíblia fale de perseguições e haverá, tá bom? Haverá perseguição do anticristo e do seu exército contra o povo de Deus, ok? Na grande tribulação, mas também, ao mesmo tempo, o povo de Deus não vai não estará à mercê de forma apenas vulnerável aos inimigos, mas Deus vai dar poder e também vai dar resistência ao seu povo. O seu povo vai estar mais resistente, vai estar mais resistente ao sofrimento, à perseguição, tá bom? E ao mesmo tempo Deus vai dar poder, porque a Bíblia fala, né, através do profeta Joel e também Pedro, ele fala disso lá no Pentecostes, né, dizendo que nos últimos dias, né, a Bíblia fala que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e diz que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e diz até sobre os servos e as servas, que eram os escravos, o povo mais simples, até sobre eles será derramado o Espírito Santo. E isso aqui está falando de uma manifestação de avivamento e também dos dons espirituais no povo de Deus, tá bom? E isso vai ser sobre toda a terra. Então, ao mesmo tempo que ocorrerá perseguição contra o povo de Deus, também Deus equipará o seu povo, né, com muito poder, autoridade, dons espirituais e também resistência para perseverar em meio ao sofrimento e à perseguição, ok? A gente sabe, irmãos, como é triste a realidade de alguns irmãos lá no Oriente, né, que sofrem perseguições, né, coisas terríveis. Irmãos nossos, inclusive lá pro lado da China, da Coreia do Norte, né, que são presos, são torturados muitas vezes, mas eu quero dizer para vocês também uma coisa assim, ó, o nosso Deus é um Deus que não desampara os seus, ok? Quando a gente olha fisicamente, é um sofrimento brutal, ok? Mas ao mesmo tempo que Deus permite aquele sofrimento, Deus também derrama uma graça especial, que é uma maneira do seu povo resistir àquilo ali. Vamos dizer que é como se Deus atenuasse
o sofrimento físico deles e ao mesmo tempo desse uma resistência emocional absurda para eles. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, Deus não deixa os seus filhos ao léu. Deus equipa os seus filhos com muita resistência diante da dificuldade. É só olhar para a nossa história. Se vocês olharem para a história de vocês, olha tantas coisas que vocês sofreram, ok? Talvez não fisicamente, literalmente, alguém massacrando vocês, mas olha problemas que vocês passaram, momentos difíceis, sei lá, depressão, problemas financeiros, problemas na família, sei lá, alguma coisa difícil na história de vocês, e vocês estão aí, ó, vivos, firmes na fé, com sede, buscando ao Senhor. Tudo isso é porque o Senhor derrama graça sobre nós em meio às dificuldades. Estão entendendo? E eu sei que vocês têm os seus testemunhos, né? Mas eu quero falar algo para vocês aqui. Eu dou glória a Deus hoje pelas pessoas, né, que têm uma grande consideração, um carinho pela minha vida, né? Na comunidade ali as pessoas carinhosamente falam, né, o mestre, né? E glória a Deus por isso, glórias a Deus por isso, né? E mestre é um dom, um dom ministerial que a Bíblia fala que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Enfim, é um dom ministerial, glória a Deus por isso. Mas é maravilhoso ver o carinho das pessoas, né? Mas também nos bastidores, assim, ó, teve épocas que foram muito mais difíceis. Não que a nossa vida seja fácil hoje, mas com certeza, né? A gente não vive a época das espigas vazias e as vacas magras sempre, né? Mas teve períodos bem difíceis no meu chamado, assim, né? Principalmente no início, períodos bem turbulentos em que precisou de muita resiliência, sabe? Momentos difíceis como às vezes eu vivia e vivo, né, na missão até hoje, né, integralmente no ministério, desde 2011. Desde 2011 eu vivo integralmente no ministério. Eu me converti em 2010, tá bom? 7 de novembro de 2010 eu desci as águas do batismo e desde aquele momento eu me entreguei para a obra missionária, onde eu servia naquele lugar, ok? Indo de casa em casa, ensinando da palavra de Deus para as crianças, como educador social, treinando futebol, e na palestra eu ensinava a palavra de Deus para as crianças, enfim. Ia nos ônibus, nos trens, vocês conhecem um pouco da minha história relacionada a isso. Só que quando tu vive na missão, né, integralmente, e tu não tem uma outra atividade para tu te monetizar, para tu te sustentar, né, na missão tu depende da generosidade das pessoas, entende? Das ofertas que as pessoas fazem na tua vida, e até hoje é assim, ok? Não tem carteira assinada, ok? A minha carteira, até hoje, a minha carteira tá vazia, ok? Mas eu sempre trabalhei muito, só que eu sempre, mesmo antes da conversão, eu trabalhava por fora, dando aula particular de química, física, matemática, inglês, português, enfim, e informática também eu trabalhava assim, fazendo estágio, né? Enfim, minha carteira até hoje está vazia, mas eu sempre trabalhei muito. E quando eu me voltei para Deus na obra missionária e no ministério, né? Eu sempre dei o meu melhor também. Sempre dei o meu melhor. E só que tem o bônus, né? Do chamado, que é Deus se manifesta para ti, Deus te dá sabedoria, enfim, dons espirituais, né? Mas também muitas vezes tem o ônus, principalmente no sentido financeiro da coisa. Então teve períodos bem difíceis que eu e minha esposa a gente precisou assim, ter muita fé, irmãos. De uma vez a gente voltou do culto, só um parênteses aqui, e a nossa luz estava cortada. Irmãos, vocês não têm noção da tristeza que veio no meu coração. E aí vem aquilo assim, né? Bah, será que não é da minha cabeça? Será que não é emoção? Será que eu realmente fui chamado? Eu sou o provedor da minha casa e olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu aqui. Enfim, e muitas vezes as pessoas ligando e cobrando, né? Como se fosse o seu barriga lá incomodando o seu madruga por causa do aluguel e do aluguel atrasado. E às vezes juntou 2 aluguéis e até hoje eu lembro, irmãos. Eu tava com meu coração aflito assim e tava vencendo o segundo aluguel. E eu pensando, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar isso? Né? Na época, era quase 2.000, né? Quase 2.000 na época, e eu pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? E aí o irmão nos convidou pra gente jantar lá na casa dele.
E aí, até hoje eu lembro, a gente tinha 2 passagens e precisava pegar 2 ônibus para chegar na casa dele. Eu e minha esposa, a gente pegou o ônibus, a gente desceu e o resto do caminho, que era do segundo, do segundo ônibus, a gente foi caminhando. Mas a gente foi conversando, alegre, enfim, né? Nós chegamos lá, os irmãos não sabiam nada, porque a gente nunca foi de falar dos bastidores da nossa vida, entende? A gente nunca foi de ficar chorando as pitangas. E Deus nem gosta disso, entende? E aí nós chegamos lá, e aí conversa vai, conversa vem, né? A gente tá lá no jantar, aí minha esposa tá lá conversando com a esposa dele, e aí o irmão me chama assim num canto, né? E aí o irmão pegou e ele me deu um valor, me deu um valor. E quando eu olhei o valor que ele me deu, irmãos, era exatamente o valor do aluguel que eu precisava pagar, 2 aluguéis. E o irmão não tinha noção do que a gente estava passando, entendem? E a gente só orava a Deus e eu, Deus, será que eu realmente fui chamado? Como é que vai ser? Eu preciso pagar isso. E Deus tocar no coração de alguém para te dar exatamente o valor que tu tá precisando, vocês entendem? Irmãos, isso é extraordinário. Isso aqui é só um testemunho, de tantos que eu poderia dar para dizer para vocês que com um chamado, né? Enfim, tem as perseguições lá, nós temos os nossos problemas, mas Deus ele se faz presente, nos dando perseverança, entende? Porque não é que o pastor Lucas e a pastora Chay são extraordinários, são melhores que os outros, de forma alguma, de forma alguma. Mas quando Deus te chama, ao mesmo tempo que tem o peso da responsabilidade, né, ele também te dá resistência, ele te dá de uma perseverança diferente, que tu consegue suportar coisas que talvez outros não conseguissem, é porque a graça de Deus está sobre a tua vida pontualmente naquela área ali, entendem? Então cada um de nós passa por alguns processos difíceis que talvez outras pessoas não suportariam, entende? E vocês também não são diferentes. Deus permite alguns problemas na vida de vocês, mas é aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, se eu não me engano, que Paulo estava com um espinho na carne e disse que ele orou a Deus, Deus, afasta de mim, tira de mim esse espírito, ou melhor, tira de mim esse espinho. E aí Cristo respondeu para ele bem assim, ó, a minha graça te basta. Aí ele fala bem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo escreve, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas tribulações, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando a gente está ali ó, no aperto, na dificuldade, sofrendo, o poder e a graça de Deus nos envolve de uma forma que a gente suporta aquilo ali e a gente consegue frutificar mesmo vivendo um deserto. Entendem? Então, meus irmãos, Deus derrama graça sobre a nossa vida nos momentos de dificuldade. Então, não parem, não desistam. Se vocês estiverem passando por momentos difíceis de saúde, emocionais, não parem. Deus está com vocês. Deus tem sustentado vocês até aqui e a gente não tem noção do que nos aguarda na próxima página da nossa história. Na realidade, a gente tem uma certa noção, porque nós lemos aqui, Deus falou de tantas promessas, né? Que nós reinaremos com Ele, entende? Nós vamos viver uma eternidade de glória com Ele, entende? E ainda aqui nessa vida, Deus também vai nos proporcionar momentos ainda melhores. É só um momento difícil, mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai realizar coisas extraordinárias na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.